Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. E hoje nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, né? Nós vamos ler o versículo 40, 41, 42 e 43, certo? Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os que estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe replicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte, ou seja, estava com uma doença muito intensa que poderia levar à morte. Enquanto Jesus ia, as multidões, ou seja, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém podia curar e que gastara tudo com os médicos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste e logo lhe estancou a hemorragia. Queridos, esse é um texto muito precioso, onde nós aprendemos muitas lições, né? Nós estamos diante aqui de Jairo, né? Jairo, que ele era um homem muito importante da sinagoga, ou seja, alguém que estava sempre presente ali na sinagoga, um homem muito respeitado e reconhecido, e ele vai até Jesus, e ele pede ali encarecidamente que o Senhor pudesse ir até a casa dele, e que ao ir até a casa dele, pudesse curar a filha dele. E é interessante que Jesus ouve esse pedido e imediatamente atende, né? Prontamente atende. E a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando, né, veio uma mulher e o tocou, né? E é algo muito interessante que a menina tinha 12 anos de idade e ao mesmo tempo aquela mulher com fluxo de sangue, ela estava há 12 anos enferma. Ou seja, o que aquela menina, a filha de Jairo, tinha de idade, aquela pobre mulher já havia 12 anos sofrendo daquela enfermidade. E essa história da mulher do fluxo de sangue ela é bem interessante. Por quê? Era uma mulher com certeza com posses, ela havia gastado tudo com médicos, né, para que ela pudesse ser curada daquela hemorragia, né, que é como se fosse uma menstruação de forma contínua que ela tinha há 12 anos. Ela havia gastado tudo, até que um dia ela ouviu falar de Jesus, desse Jesus que curava. Então, ela juntou as últimas forças que ela tinha, atravessou a multidão, porque ela acreditava que se somente ela tocasse em Cristo, ela seria curada, né? E ela venceu uma grande barreira, por quê? Porque uma mulher, quando ela se encontrava no período de menstruação, ela não podia tocar um homem, ela não podia estar no espaço público, ela tinha que estar no espaço reservado porque ela era tida como imunda, né? Então ela só poderia voltar a circular quando ela não tivesse com aquele fluxo. Então aquela mulher tinha várias limitações. É tanto que se ela tocasse em Cristo e ela não fosse curada, provavelmente ela seria morta, né? Provavelmente apedrejada, uma vez que ela era considerada como imunda. Então ela vai e toca em Jesus. E quando toca em Jesus, Jesus que estava indo em direção à casa de Jairo, Jesus para, né, e pergunta aos seus discípulos quem me tocou, né? Então, imediatamente a multidão para e ela se revela, né? Inclusive ela revela, ela conta a sua história, né? Porque no momento que ela tocou o Senhor Jesus Cristo, imediatamente ela foi curada do seu mal. Ela foi curada da sua enfermidade. E Jairo,
ele presenciou essa cena, porque Jairo estava com Jesus neste momento. E ele viu essa cena dessa mulher que havia 12 anos, havia sofrendo com fluxo de sangue, e ela foi curada ali, né? Só que Jairo, mesmo vendo esse milagre, ele agora vai ser afetado por um sentimento de incredulidade. Porque na hora que termina essa cena, ou seja, que a mulher que ela possuía um fluxo de sangue, ela foi curada, que ela é despedida em direção à sua casa, que Jesus Cristo vai junto com Jairo em direção à casa de Jairo, as pessoas chegam para Jairo e dizem: Jairo, não adianta mais. Você chegou muito tarde. Infelizmente, a menina ela foi a óbito, né? Então, neste momento, a fé de Jairo é abalada, né? Aquele testemunho que ele tinha acabado de ver de Jesus Cristo curar uma pessoa que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ou seja, o que a filha dele tinha de idade, aquela pobre mulher tinha de enferma, e o Senhor a curou instantaneamente, né? E mesmo assim ele é tomado por um sentimento de incredulidade. Ele é tomado por um sentimento de desesperança, de não crer que o mesmo Jesus que foi capaz de curar uma mulher que há 12 anos estava escrava de um fluxo de sangue, né? Que só de enfermidade aquela pobre mulher tinha a mesma quantidade de anos da filha de Jairo, que ela tinha 12 anos, mesmo assim ele foi tomado por esse sentimento, né? E o Senhor disse: acalma-te, Jairo, tem calma, eu estou contigo, né? Então, para você ver, enquanto aquela mulher escrava de uma enfermidade, né, teve que juntar as suas últimas forças e teve que ir até Jesus Cristo. Jairo não, né? A filha dele estava passando por somente um momento de enfermidade. Cristo estava indo até a casa de Jairo curar a filha de Jairo. E aquela mulher de fluxo de sangue não. Ela teve que juntar as últimas forças dela e ir atrás da cura dela. E Jairo desanima. Jairo ele é afetado por esse sentimento de incredulidade, né? Porque quando ele vê acontecer nos outros, aumenta a sua fé. Mas quando ele foi afetado, aí não, ele foi pego de surpresa, né? Ou seja, nem aquela cena de ver uma mulher que há 12 anos estava escrava de um fluxo de sangue, ou seja, de uma hemorragia que foi curada, ali bateu um desânimo nele, né? Uma desesperança nele. Então Jesus vai até a casa do Jairo, né? E repreende aquele mal que havia ceifado a vida da filha de Jairo, e ela é ressuscitada, né? Ou seja, ela é trazida novamente à vida, né? Que é uma das ressurreições, né? Que é a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, né? E Lázaro, né? Que são as três ressurreições que Cristo opera no período em que ele esteve aqui sobre a face da terra, né? E esse ponto de que a mesma quantidade de anos que tinha a filha de Jairo era a mesma quantidade de tempo que a mulher do fluxo de sangue tinha, isso me chamou a atenção, né? Isso me chamou a atenção, porque aquela mulher havia 12 anos, havia padecendo de uma enfermidade, e ela foi curada por Cristo. O que Jairo, a filha dele, tinha de idade, né? Ela foi acometida por uma enfermidade, Jesus já iria imediatamente intervir na situação, mas Jairo não conseguiu perceber que mesmo 12 anos de enfermidade que escravizavam a mulher, o Senhor foi capaz ali de curar, foi capaz ali de libertar, foi capaz ali de repreender aquela enfermidade e aquela mulher ser sarada. Quanto mais a filha dele, que não estava há 12 anos enferma, estava só um momento enferma, estava só por um pouco período, muito curto, quando comparado ao período em que aquela mulher se encontrava escrava, né? Então, para você ver, os grandes testemunhos,
é para fortalecer a nossa fé, né? Porque Jairo, diante de tão grande fato que aconteceu diante dos seus olhos, era para ter fortalecido a fé de Jairo, né? Quando as pessoas chegaram para ele e disseram: olha, Jairo, sua filha, infelizmente, a enfermidade a ceifou, a matou. E quando ele estava ali junto com Cristo, mesmo assim, era para ele ter mantido a esperança, né? Ele mantido a sua fé. Isso me lembra um texto do Antigo Testamento, né? Não sei se vocês se lembram, quem já é evangélico deve se lembrar desse texto, lá no Antigo Testamento, onde o profeta ele dá um filho para um casal como forma de agradecimento pela hospitalidade, pelo cuidado que eles sempre tinham com o profeta de Deus. E ele percebeu, né? Eliseu, eu acho que é Eliseu com seu servo, percebeu que aquele casal não tinha filho. Então ele pede ao Senhor que o Senhor conceda um filho àquele casal. E quando esse filho é concedido, aquela criança vai deixar o alimento do seu pai, né, que estava trabalhando, e ele ter tomado por uma grande enfermidade, ele acaba morrendo. Né? E é interessante que quando a criança morre devido à enfermidade, a mãe não é tomada por um pânico. Pelo contrário, ela pega o animal e ela vai até o profeta para que o profeta pudesse resolver a situação. Né? Ou seja, ela continuou crendo, ela continuou mantendo a sua fé, apesar da situação adversa que estava na sua frente. Ou seja, o mesmo profeta que orou para dar um filho a ela, né, era o mesmo profeta que poderia sim orar e ressuscitar aquela criança. Né? Então aquela mulher, ela manteve ali a sua fé. E Jairo não. Jairo, diante deste grande testemunho, ele vai titubear. Né? A fé dele não consegue se firmar mesmo diante de um grande testemunho desse. Né? Porque ao ver aquela mulher que há 12 anos estava escrava de um fluxo de sangue e a filha dele, que tinha 12 anos de idade, estava com uma pequena enfermidade, né, por um curto espaço de tempo, se o Senhor foi capaz de curar uma mulher que estava escrava de uma enfermidade por 12 anos, quanto mais a filha dele, que estava enferma por um curto espaço de tempo. Né? Então o Senhor, sim, tem poder para curar, para ressuscitar, mas mesmo assim a fé dele fraquejou, porque assim somos nós. Né? Às vezes nosso coração, nós vemos um grande testemunho do que o Senhor fez, o nosso coração ele se anima, né? Nosso coração ali fica cheio de fé. Aí quando a adversidade bate na nossa porta, quando as circunstâncias adversas batem na nossa porta, a gente imediatamente desanima, né? A gente passa a não crer mais que o Deus que fez na vida daquela pessoa possa fazer também na nossa vida. Então muitas vezes nós desanimamos na caminhada quando nós deveríamos seguir mantendo a nossa fé, confiando que aquele mesmo que curou é capaz de seguir curando, é capaz de conseguir salvando, é capaz de seguir libertando, transformando, restaurando, ressuscitando, né? Dando vida àquilo que se encontrava morto. Né? E essa história ela é bem impactante, porque em outros livros da Bíblia você vai encontrar esses textos separados, né? Mas aqui em Lucas você encontra em sequência. Por quê? A história da mulher do fluxo de sangue, ela está inserida dentro da história de Jairo e não é separado, né? Porque durante muito tempo eu pensei que eram fatos separados, mas não. A história da mulher de fluxo de sangue acontece nesse momento entre o encontro de Jesus com Jairo e a ida de Jesus até a casa de Jairo, que a gente pensa que são textos separados, mas na verdade isso acontece dentro dessa história, né? Que era justamente para fortalecer o coração de Jairo, animar o coração de Jairo, fortalecer a fé de Jairo, mas essa situação não foi suficiente, porque assim que ele vê esse milagre grandioso, né, a fé dele é imediatamente abalada, né? A fé dele
mais uma vez afetada, né? E isso vai acontecer muitas vezes na Bíblia, né? Isso vai acontecer muito diante de coisas espetaculares, grandiosas que Deus faz, né? Às vezes, imediatamente nós somos abatidos, né? Um mau exemplo nós temos é Elias, né? Elias ali, né? Orou e desceu fogo do céu, consumiu ali o sacrifício, né? Todos os profetas de Baal foram mortos, mas quando ele ouviu que Jezabel disse que iria matá-lo, né? Ele foi tomado por um medo, ele foi tomado por um pânico, ou seja, ele começou a não acreditar que o mesmo Deus que descia fogo do céu, que fazia com que ele tivesse autoridade ali para matar todos os profetas de Baal, não seria capaz de livrá-lo da morte, né? Ou seja, de livrar das mãos de uma mulher. Isso também nós encontramos mais lá para trás, quando Jesus Cristo, quando Deus, né, tira o povo de dentro do Egito, né, o Senhor abre o mar, as pessoas passam no meio do mar, né, quando as carruagens de Faraó entram na água, o mar se fecha e eles são mortos. Né? Ou seja, eles veem esse algo tremendo que Deus fez na vida deles, e quando eles chegam no deserto, a primeiro momento em que eles não encontram água, eles começam a murmurar, ou seja, eles não acreditam que o Deus que abriu o mar e fez eles passarem por dentro não seria capaz de fornecer água para eles no meio do deserto, de forma que eles pudessem sobreviver. Então isso acontece muitas vezes na nossa caminhada, né? Isso acontece muitas vezes na nossa trajetória, né? Do nosso dia a dia, né? Onde muitas vezes o nosso coração é tomado por uma grande fé, o nosso coração é tomado por algo, né, que nós vemos que o Senhor é capaz de fazer na vida das pessoas, né? E quando nós nos deparamos com a primeira situação adversa, o nosso coração esmorece, o nosso coração desanima, né? Mas muitas vezes nós nos entristecemos, né? Nós não permanecemos crendo que o Deus que fez na vida de outra pessoa, Ele é também capaz de fazer na nossa. Que muitas vezes aquilo que nós vemos na vida do outro é para aumentar a nossa fé, é para fortalecer o nosso coração e o nosso espírito, e não como uma forma de desânimo, né? Porque quando Jesus cura a mulher de fluxo de sangue, não é que Jesus estivesse sendo atrasado para o seu milagre, não. O fluxo de sangue, curar aquela mulher do fluxo de sangue, não atrasou Jesus do seu objetivo, não. Jesus ia chegar lá e ia curar, né? Era para aumentar a fé de Jairo, fortalecer o seu coração. Assim também como Maria e Marta, né? Quando elas mandam um mensageiro até Jesus e pede para que Jesus fosse lá, porque o seu irmão estava doente. Ao invés de Jesus ir imediatamente com a sua comitiva, ele vai demorar mais 2 dias para chegar lá, né? Então, chegou lá, né? Lázaro já tinha falecido, né? Mas Jesus fez isso justamente de propósito. Por quê? Porque quando ele chegasse lá e ressuscitasse Lázaro, aí sim ia iniciar o momento, né, do final ali da trajetória dele, porque a partir do momento em que ele ressuscitou Lázaro, aí judeus, fariseus, todo mundo se juntou e já começou a maquinar a morte de Jesus, né? Porque aquele fato ali da ressurreição foi notório, né? Então eles buscavam uma oportunidade de matar Jesus e também buscavam oportunidade de matar Lázaro, né? Porque a Bíblia diz que eles maquinavam matar Lázaro também. Por quê? Lázaro era uma prova viva de que Jesus era capaz de ressuscitar. E aqueles 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, eram muito famosos ali naquela região. Era uma família respeitada, era uma família reconhecida, e aquilo que aconteceu com eles foi algo inquestionável, né? Que todos viram, que todos testemunharam, né? Ou seja, eles ficaram agora com medo, né, desse Jesus que pode ressuscitar, né? Eles ficaram agora assombrados com o que Jesus poderia fazer, né?
Então, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Hoje, nesse sábado, eu estou aqui gravando um vídeo, trazendo aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, mas vamos orar antes de encerrar. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, graças te damos por esta palavra, essa palavra que chama a nossa atenção, Senhor, para que quando nós possamos ver, Senhor, venhamos a ver grandes milagres, grandes prodígios, grandes coisas, ó Deus, do teu agir, que nós não venhamos permitir que a nossa fé seja desanimada, que nós não venhamos permitir que o nosso coração seja entristecido, que isso não faça esmorecer a nossa fé, Senhor, não, mas que a nossa fé possa ser fortalecida no teu evangelho, fortalecida na tua palavra, fortalecida nas tuas promessas, que aquilo que nós vemos que o Senhor é capaz de fazer, isso possa fortalecer a nossa alma, isso possa fortalecer o nosso espírito e o nosso coração, que nós possamos ter a certeza que as mesmas coisas que o Senhor fez na vida de outras pessoas, Ele também pode fazer na nossa. Mesmo que nós possamos olhar para a nossa vida e não enxergarmos esperança, nós não enxergarmos paz, nós não enxergarmos possibilidade nenhuma de dar certo, Senhor, que o Senhor possa animar a nossa fé, que o Senhor possa animar o nosso coração, que aquele testemunho que Jairo presenciou, ele poderia descer ao seu coração e dizer: esse Jesus poderoso que curou essa mulher que tem a mesma idade da minha filha, essa mulher tem de enfermidade, ele também será capaz de curar a minha filha, de restaurar a saúde da minha filha. Senhor, que assim também sejamos nós, que os relatos que nós vemos na Bíblia, do teu poder, do teu agir, do teu cuidado, Senhor, que isso venha fortalecer o nosso coração, quando nós nos depararmos com as adversidades, quando nós nos depararmos com momentos difíceis, que aquilo que nós lemos, que aquilo que nós ouvimos, que aquilo que nós presenciamos, venha fortalecer a nossa fé e o nosso coração. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Curte, compartilha, manda aí para alguém que você conhece, para que o nosso canal possa seguir crescendo todos os dias aqui pregando a palavra de Deus. Meu nome é Rodolfo de Melo, que Deus te abençoe. E comenta aí no nosso canal, dá um glória a Deus, dá um amém, porque o algoritmo ele vê e ele acaba recomendando aí para outras pessoas. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.